Continuando o vídeo da montagem aqui do distribuidor, essa parte ela já está pronta. Já com a mola. Agora a gente só tem que fazer a montagem, mas eu vou aplicar um óleo aqui nessa parte do centrífugo, só para ele poder deslizar com um pouco mais de vontade. Isso aqui é mais para lubrificar mesmo. Estamos usando aqui um produto famoso da lubrificação. Aqui eu vou usar um pouquinho de graxa branca em spray também. Também é mais para lubrificar. Lubrificação, igual eu sempre falo, não é melecar tudo, é só lubrificar. Às vezes você pode usar aqui nessa esponjinha um óleo Singer. Você pode usar também ele para manter isso aqui lubrificadinho. Mas caso você não tenha, você pode usar qualquer tipo de lubrificante. Isso aqui é como se fosse um guarda-pó. E aí é só mandar um pouco aí para dentro e colocar aqui de novo para manter isso daqui lubrificado. Nesta parte aqui, eu costumo fazer o seguinte: eu monto desta forma aqui. Em cima, um aço, embaixo, uma cortiça ou celeron. Essa que eu tenho aqui já está na medida, então é só montar aqui. A forma que eu monto é assim. Agora é só descer aqui. Lembrando que quando descer, tem que ser livre. Se tiver pesado, não é legal. Aí alguma coisa aconteceu. Então tem que rodar o mais livre possível. A posição aqui desta base. Normalmente, o eixo para a direita, a parte maior fica sendo aqui à esquerda, dessa forma. E eu tenho que analisar aqui o seguinte: qual é a folga que eu tenho aqui. Para isso, eu posso usar duas arruelas calço e fazer o teste, se não vai estar muito apertado. Eu coloco o pino aqui. Ele entra com a mão, não precisa bater, não precisa espancar, não precisa nada. Eu não vou colocar ele totalmente, porque eu tenho que ver se isso aqui vai girar do jeito que eu quero. E sem muita folga. E sim, ele está girando. Agora aqui eu viro para a direita, a posição aqui do rotor, a parte maior. Se você observar, essa parte aqui é maior do que essa. E agora é só eu levar o pino para o lugar. Com a mão mesmo que eu consigo. E eu tenho que ver se não vai prender. Depois de fazer o ajuste e também a lubrificação, o eixo aqui tem que rodar livre, desta forma. Caso ele fique um pouquinho apertado, ou você tira uma arruela daqui, ou uma de dentro aqui. O importante é que não tenha folga e esteja rodando livre.
Depois que você passou o pininho trava com essa parte para a direita e a parte maior à esquerda, aqui é bem simples de colocar esse anelzinho aqui, que é uma trava de segurança para o pino de repente não sair do alojamento dele ali e começar a pegar no bloco. Aí você montou, já está pronto. Agora vem a hora da bobina impulsora. Quando você tira esse anel trava, esse anel de encosto aqui da mesa, você vai ter acesso à parte de dentro dela. E aqui embaixo vai ter um outro anel. E aqui você não vai encontrar nada de lubrificação. Então é muito interessante você passar algum produto aqui para lubrificar, para que isso não fique roçando aí ferro com ferro sem ter nenhuma lubrificação. E de vez em quando é legal colocar um produto famoso aí para lubrificar, para evitar de travar e você acabar perdendo aí a sua mesa do distribuidor. Você pode usar graxa, que não tem problema nenhum. Como visto aqui não tem nenhum tipo de rolamento. O importante é que isso aqui esteja bem fácil de girar. Agora é só colocar essa trava no lugar. Quando vai para a posição, aqui tem que ficar facinho de girar. O importante é que nesses espaços aqui você não tenha nenhum tipo de limalha. Então tem que limpar bem isso aí, porque é prejudicial para o funcionamento da ignição. Essa parte da mesa é um tipo de manutenção que só quando arde é que o pessoal se lembra. Do contrário, ninguém lembra de fazer, nem de limpar. É só quando começa a ter muito problema de distribuição, às vezes avanço. Tem pessoas que têm até problemas de ponto e um monte de coisa que às vezes aqui não está funcionando, então ele não tem o avanço a vácuo funcionando e começa toda aquela complicação. E aí culpa-se outras coisas, como é bem comum. Aqui eu apenas dei uma limpeza na bobina impulsora. Eu não sei porque pintaram de branco isso daqui, mas o importante é que agora está resolvido. Sempre essa parte aqui vai ser nessa posição, sempre assim. E aí é só vir aqui e alinhar e colocar os parafusos. Antes disso, não pode esquecer de colocar essa vedação. Fez a montagem, tem certeza que aqui está funcionando leve. Aí então é só levar para o distribuidor e fazer os ajustes. Quando você estiver descendo
A mesa você tem que ter certeza que está tudo alinhado e não está torto, ele não entrou torcido. Então você vai verificar aqui, se precisar, você dá uma puxadinha para ficar alinhadinho. Aqui também. Desse outro lado. Então é um trabalho um pouco chatinho de você fazer, mas nada impossível. Observe que ele passou demais. Não deveria. Então ele está muito grande. Qual a opção que sobra? Achar um menor. E não pode encostar. E aqui não está travando, continua funcionando fácil. E aqui dentro, ele passou só um pouquinho e não encosta na mesa. Senão a mesa não vai girar. O interessante aqui ainda, nesses casos, é ainda você procurar um parafuso ainda mais curto, para você ter certeza que não vai encostar. E agora sim, ele ficou o mais para dentro possível. Esse é o primeiro passo. O segundo agora é a cápsula de avanço. Então a gente tem aqui nessa caixa a cápsula de avanço. É para ter vindo a 473 dessa marca. E aqui a gente tem a 473, que é a correta para dupla carburação. Aqui é no tato, você conseguir montar ela lá, é no tato. Quando ela encaixar, ela vai fazer isso. Então você saberá que está encaixada. E também não precisa de muito aperto, porque se você apertar demais, vai espanar e vai ter problemas. Esse primeiro anel, é só abrir ele aqui, que ele desce. Existe um alicate próprio para isso, mas eu prefiro esses ganchinhos aqui, que eu consigo fazer ele descer de um jeito mais fácil. E de tanto fazer, eu acho que é até mais prático. Mas aí vai da sua habilidade manual. O primeiro anel ele já desceu. Aí ele fica alojado ali. Agora é a vez da aranha. Eu já vou posicionar a aranha na mesma direção do rotor, por um motivo que eu já falei nos vídeos. O pininho trava. Que também não tem segredo, é só descer ele aqui no alojamento dele. Agora é só vir com o outro anel. Após colocar o pino trava. Teve a certeza que ele desceu aqui até o final. Essa folguinha não tem problema, porque significa que ele está na posição que ele deveria estar, que é dentro da canaleta. Caso queira voltar para a posição original, fica aqui. Agora, quando alinhar a aranha, a gente vai ter o rotor apontando também para o pino fixo, que vai estar
aqui o pino fixo da tampa. Se não, o pino fixo está ali e a aranha já passou e o rotor ainda não chegou para poder mandar a faísca na hora certa. Então tem que ter esses cuidados antes de tudo. Eu preciso acertar essa folga, que ela é de 0,35, mas você pode usar 0,40. Feito o ajuste das aranhas, o importante é que também não pegue nada e que rode livre. Devido ao banho químico que detonou a borracha, aí aqui é só colocar uma borracha nova. E aqui está pronto a revisão do distribuidor. O importante é que não tenha nenhuma fagulha por dentro, esteja tudo limpinho. Isso aí é o que a gente precisa. O chicote, ele é meio chatinho de você colocar ele aqui. E eu já ando preferindo montar ele direto na bobina impulsora e fazer a solda. Já estou preferindo fazer esse tipo de montagem em relação a usar ele conectado ali dessa forma. Da mesma forma, você tem que observar lá a posição da rosca. E não apertar muito, mas também não deixar isso aqui muito frouxo. Eu já tive problemas com isso aqui, de dar uma faísca da aranha aqui nessa parte da conexão que vai para o chicote. Aí o que acontecia? Eu tinha uma ignição totalmente louca. Quando a aranha passava bem aqui, ele dava um pulso. E comecei a ter um monte de problemas de ignição. Depois disso a gente resolveu. Essa situação aqui agora é qual? É o alinhamento da aranha. Como tem um ímã, então ele puxa automaticamente para o lugar. Diferente daqui, que não tem ímã nenhum. E aqui ele tem esse comportamento devido ao ímã. Então, quando alinha tudo, vem a faísca no distribuidor e vai para o respectivo cabo de vela. O importante aqui é que quando ter o vácuo, funcionar aqui a cápsula de modo fácil. Feito o teste do vácuo, eu tenho certeza que está fácil e está estancando. Então isso aí é o que importa para mim. Eu vou fazer o teste para ver se de fato está funcionando a bobina impulsora. Esse teste ele é feito bem manual, feito com a caneta de polaridade.
Então vocês verão essa luzinha piscando. Se eu giro forte, essa luz ela fica muito forte. Só que não é bem assim que trabalha lá no carro. Então eu tenho que girar mais ou menos assim. Ela produz uma energia acendendo praticamente toda a lâmpada. Então eu não posso fazer assim, senão me dá um falso positivo. Então eu tenho que girar bem fraco. E eu girando bem fraco, ela dá um pulso enchendo o LED praticamente 100%, mesmo eu girando com a mão. Então no carro, que ele vai trabalhar mais ou menos assim, então ela vai poder, com certeza, trabalhar bem a ignição. Então esse é um teste bem simples e eu faço ele sempre o mais lento possível, de modo que ela acenda praticamente todo o LED. Considera esse teste como ele sendo um teste positivo e que provavelmente vamos montar no carro e vai funcionar bem. Eu já quebrei muita cabeça para arrumar problema de ignição aranha, então por isso que eu consegui essa caneta aqui, mas ainda o ideal é que você tenha o osciloscópio, aí você consegue pegar o mínimo ruído possível. Os testes que a gente tem feito dessa forma, a gente conseguiu ter êxitos em todos eles, então não é um bicho de 7 cabeças para você ficar batendo cabeça. Mas se você for mexer com isso daqui, é interessante que você tenha uma canetinha dessa aí que vai te ajudar bastante. Vai ter a situação do seguinte, esse aqui, você pode ligá-lo aqui, ou direto na lata, e feito a fixação. No meu tempo, quando eu comecei, a gente chamava de aterramento. Hoje, o nome bonitinho da praça é o cabo massa. Então ele é ligado direto na lataria do carro. Esse fio verde, ele vem do número 6. Então ele é o negativo da bobina. O preto, por sua vez, é o positivo da bobina e ele vem do pino 4. Esse pino 1, ele é ligado no verde do distribuidor. O 1 ligado aqui no verde, porque o A é o pulso positivo da bobina impulsora. Nos testes que eu fiz, nesse pino 1, ele vai enviar aqui para a bobina impulsora até 2 volts. Normalmente se conserva entre 1 volt e meio a 2, depende do tipo do módulo, etc. Mas é um pulso positivo. Então aqui você vai ter no B, você vai ter o pulso negativo. Por isso que aqui vai ser esse laranja no pino 2 do módulo de ignição. O 3 é vazio, porque ele é o mesmo negativo da bobina. Então você pode pegar o RPM lá na bobina ou aqui no módulo, da forma que fica mais fácil para você. Então a ligação desse módulo é bem simples. A complicação desse módulo ela começa quando? Quando você vai colocar a bobina cilíndrica 067. Aí o que acontece? Ela precisa de resistência, você não coloca, e vai ficar esquentando e você vai dizer que o sistema é uma porcaria porque não presta. Quando na verdade você precisa ter uma resistência de 0.8. E hoje a Marflex, ainda bem, que atendeu nossos pedidos e fez a MB9067. É uma bobina plástica, você já não precisa mais de resistência e é perfeita para esse módulo aqui. Outra questão, se você tem mania de deixar a chave do carro ligada e o motor parado, você vai aquecer a bobina.
independente de ter a resistência ou não. Então esse tipo de módulo aqui ele não tem o corta-corrente, então é interessante e imperativo que você ligue a chave e ligue o motor de fato. Ah, eu só vou fazer um teste. Então, se o teste é demorado, você vai lá e desativa o negativo da bobina e o positivo também de preferência, para você não alimentar a bobina, porque você vai alimentar a bobina e vai alimentar o módulo, e esse módulo não tem corta-corrente. Então é interessante que você não faça isso. Mas se fizer, já é ciência que você vai causar um problema na sua bobina e poderá até pegar fogo, dependendo da situação. É uma ligação simples, não tem como errar. Neste caso aqui já veio 2 conector fêmea, mas eu prefiro passar isso aqui tudo para conector olhal, mas aí vai de cada pessoa que está montando, mas esse aqui é o mais prático para você conectar e desconectar caso precise. Essa foi a montagem do distribuidor. Não tem segredo, mas existe uns porenzinho, como qualquer montagem. Eu preferia pintar ele de preto, mas aí vai do proprietário. Eu já mudei a posição aqui da aranha, agora o rotor vai apontar para o pino fixo quando fechar todas as aranhas, diferente, por exemplo, desse aqui, aonde eu tenho aqui a aranha junto com o pino fixo e aqui eu tenho o rotor nessa defasagem aqui. Esse distribuidor eu sempre uso ele como exemplo, mas é um distribuidor que tem um problema aí, eu não consegui solucionar ainda e nem descobri o porquê que ele funciona erradamente. Agora, para você que ficou até aqui, eu vou mostrar uma coisa que deixa muita gente maluca e que acaba complicando muito a vida das pessoas, e às vezes é um negocinho bem bobo, mas fica gotejando no carburador e não tem o que resolva. E eu já aproveito e peço para os grandes mestres e também os mimizentos de plantão saiam do vídeo, porque este vídeo e este canal não é para vocês. O que acontece aqui é o seguinte: essa dica ela vai para você que sempre tem problemas com regulagem na sua boia. E você culpa a boia e você troca e não observa uma questão. Essa agulha, ela tem um probleminha, que ela já tem aqui uma parte de desgaste, que é essa parte aqui, aonde ela pega daqui até aqui. Ela já tem um raspado, vamos dizer assim. Eu já tenho um tempo que eu tenho essa agulha, então já tem essa marca aí. Porém, acontece o seguinte, ela desce, ela funciona, na mão eu faço assim e assopro aqui, ela não dá nenhum tipo de vazão, mas acontece que aqui, bem nessa partezinha, fazendo esse movimento aqui, mais ou menos aqui assim, eu percebo que ela tem como se fosse uma areinha. Mais ou menos quando uma areia entra no olho, você percebe que tem alguma coisa que parece que não está deixando ela retornar facinho. Mas se eu fizer assim e assoprar, ela trava. Mais ou menos nessa posição aqui eu percebo que ela é um pouco durinha. Nesse modelo aqui de agulha. Observe que o biquinho dela é diferente. O
que acontece? Isso aqui faz gotejar, só que no teste, travando aqui e assoprando, ela veda. Mas no carburador ela não veda. E apertando assim com a mão, ela é muito dura. E ela volta e ela é muito dura. Então, às vezes você tem um gotejamento no seu carburador, não tem o que resolva, e às vezes você troca de carburador e troca essa peça junto e não observa pequenos detalhes e fica vazando e vaza com força. Então, às vezes é um probleminha interno de desgaste. Essa aqui até que durou bem, mas é onde você observa que ela tem um probleminha e é mais ou menos nessa posição aqui, parece que tem uma areinha dentro e não tem o que resolva. A marca é DS. E eu tenho vários filtros, pré-filtros, então eu não acredito que aqui dentro tenha algum tipo de sujeira, mas pode ser que tenha entrado alguma coisa aí, ou às vezes é desgaste mesmo. A outra situação é essa daqui. É também uma 151 da DS, mas essa ela tem o biquinho diferente. Ela tem um biquinho bem diferente. E o que acontece com esse biquinho dela diferente? Ele não consegue vedar 100% também lá, porque o sistema dessa agulha aqui, ela é para carburador que vai na tampa, então deveria ter um ganchinho aqui para travar. E quando você coloca num sistema convencional de boia no corpo ali de pino grosso, você tem um problema também que não veda 100%. Tá bom? Então são duas situações que você deve observar no seu carburador. Essa aqui ela tá boa. Se eu fizer assim, igual ela tá aqui, fizer assim e assoprar, ela está travada. Porém, quando eu coloco com a mão aqui, eu percebo que ela tem como se fosse um calo. E aí o que acontece? A hora que você coloca no carro, a boia não consegue vedar 100%. E aí começa a ter um gotejamento no seu carburador. E aí você vai culpar que a boia, o carburador, ou você troca de carburador, mas continua tendo problema porque ela não veda corretamente, porque a pontinha dela aqui tem um problema. Quando eu falei boia pela lateral, me referi a esse modelo aqui, não o que a boia vai na tampa. Quem mexe com isso aí já está ligado no esquema. Então, se você tem algum tipo de problema aí no seu carro quanto a gotejamento, observe isso daqui. E é só com a mão mesmo, você pode comprar uma nova, que você tem certeza que ela esteja boa, e observar essa questão. Se estiver muito duro aqui, pode descartar que é problema. Agora, chegamos ao fim da montagem do distribuidor. É só colocar aqui a tampa e o rotor e embalar e entregar para quem é de direito. Para você que assistiu até agora essa montagem do distribuidor, dessa ignição, e que você se inscreveu também no canal aí e deixou o seu comentário, o meu muito obrigado. E eu espero ter contribuído com algum conhecimento. E até um próximo vídeo.